Olá, você está no Arena EIE. Eu sou a Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo. E hoje, gente, a gente vai falar sobre limites. Há limites, né, Ali? Há limites. Como é que a gente traça limites? E a inspiração para isso, porque a gente teve assim a ideia de colocar esse mês como autogestão e autoconhecimento, né? Uhum. E às vezes a gente tem aquela pergunta assim, tá, mas é comigo essa resolução? É eu que tenho que fazer algo? Ou é do outro? Uhum. Isso é meu ou não é meu, né? E eu vou fazer uma provocação aqui, quando a gente não sabe traçar limites, como é que a gente acaba se adaptando? Que saída pela direita a gente acaba usando? É, né? Então, assim, tem muitas janelas que a gente abriu aqui de possibilidades. Como sempre, a gente, antes de vir pro podcast, a gente dá uma espiada lá nos livros e vê o que eles falam pra gente. Eles pulam das prateleiras, né, mano? Com relação a livros, lá em casa, pelo menos, não há limites, né? Eu acho que eles se reproduzem quando a gente vai dormir, quando um livro novo nasceu. Que lindo, né? É a única coisa que a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade de colocar, mas é nosso material de trabalho. Né? Isso é o que a gente diz pra tentar não deixar esse limite tão frouxo, né, mano? A gente estava conversando ontem, né, sobre uma série de treinamentos em clientes que a gente está executando. E aí eu estava conversando com a Alessandra, né? Igual aquela coisa do Clóvis de Barros, né? A gente poderia se escutar pro resto da vida, porque a gente gosta, né, de pensar. Não sou narcisista assim. Fale por você, pelo gosto de pensar, de raciocinar, de desenvolver um produto novo. Tô brincando, aqui, é verdade. Esse cavaleiro, né? Olha lá que bonitinho. Ele tem que mostrar, viu? Acabei de passar para ele. Já fiz isso para ele se sentir bem, viu, gente? Para poder abrir a água aqui para mim. Já quem tá vendo no YouTube. Da semana. Muito bem, e aí? Vamos lá. Não, é interessante, né? Porque essa questão de haver limites, a gente estava comentando nos episódios dessa semana, a importância de nós sermos congruentes, né, com relação ao que a gente faz e ao que a gente acredita que deva fazer. Uhum. Só que a gente tem dificuldade, né, às vezes, né, de manter essa congruência. A gente já explorou a questão da assertividade, que é você se posicionar e você falar exatamente o que você espera do outro. Mas, e quando o seu está na reta? Né? Ou quando você tem uma responsabilidade, ou você é solicitado e você fica sem jeito ou acha que não é interessante você se posicionar de uma forma mais definitiva. Essa foi a inspiração para o livro, né, que eu trouxe, que é a honesta verdade sobre a desonestidade. Olha, né? Que livro interessante. Dan Ariely é um economista comportamental, talvez vocês conheçam ele daquele livro Previsivelmente Irracional, né, que é a obra mais popular dele. E aí ele é provocativo aqui, né? O que acontece quando a gente não consegue estabelecer limites de uma forma ética? Como mentimos para todo mundo. Nossa Senhora! Especialmente para nós mesmos. E, aí eu peguei e segundo o Renato Russo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. É mentira, ó. Dan Ariely mostra de maneira engenhosa e prazerosa como as pessoas equilibram a verdade com a trapaça. Olha lá. Para criar uma realidade com a qual se sintam confortáveis. Então, uma das saídas da gente não conseguir estabelecer esses limites saudáveis é a gente acabar criando uma realidade para confortar, digamos assim, os nossos desmandos, os nossos desvios, né, as nossas faltas de compromisso conosco mesmo. Eu peguei um trecho Então, aqui, um exemplo disso, vamos ver. Explica melhor. Tu que é professora, você vai, né, se identificar. O subtítulo aqui é Matando os Avós. Já identifiquei alguns que fazem isso. E é verdade esse bilhete, tá? No decorrer dos meus muitos anos de magistério, notei que parece haver uma onda de mortes entre parentes dos alunos no final do semestre. Que horror. E ele cita aqui um professor, né, chamado Mike Adams, da Universidade Estadual Eastern Connecticut. Ele é professor de biologia. E ele conduziu um estudo científico. E ele demonstrou, olha só, avós têm 10 vezes mais chances de morrer antes de um exame no meio do curso
e 19 vezes mais chances de morrer antes de um exame final. Que horror. Dados científicos. Além disso, as avós dos estudantes que não estão saindo bem, quase reprovados, né, aqueles que estão lá na berlinda, têm 50 vezes mais chances de morrer, né, em função, né, de uma proximidade de um exame para esse aluno que está em risco, né, de reprovação. E ele aqui é muito irônico, né? Ele até justifica, né, que as avós ficam tão preocupadas com o fato dos alunos estarem indo mal que acabam tendo problemas de coração e acabam falecendo, né? Mas que debochado. Esse foi o cúmulo do deboche na pesquisa científica. Fica claro, né? Não, aqui é o Dan Ariely abrindo parênteses, né, do deboche, né? Mas aqui... embora seja provável que a dinâmica intrafamiliar nesses casos trágicos, né, não seja a causa, né, existe outra explicação possível para que a peste que parece acometer as avós 2 vezes ao ano pode ser muito mais associada, né, lógico, né, com a falta do preparo dos estudantes e a tentativa subsequente de ganhar um tempo, né, sem que haja, né, uma desculpa plausível para isso. Então, o que acontece? Esse estudante, ele não soube estabelecer limites, né, ao tempo que ele dedicava à extra classe, ao tempo que ele deveria se dedicar para né, aquele estudo. E aí, em vez de ele, não, como é que eu vou então me colocar dentro dos meus próprios limites? Peraí, deixa eu inventar uma situação aqui para eu conseguir alargar esses limites, invadir no espaço, no direito, na compaixão do outro, para eu me ficar aqui confortável, né? Então essa é a primeira provocação aqui. Tá, e aí não é que eu estou colocando um limite para o outro. Eu não estou sabendo, né, me estabelecer limites, né, de forma ética. Eu uso a mentira e a trapaça ou para justificar, né, esse meu fato, ou então para tirar vantagem, né, de outrem. E ele estuda aqui, né, mesmo assim, né, fica o alerta para os avós, né, cuidado que o fim de ano está chegando aí, né, está chegando as provas finais, né, então cuidem-se. Mas ele coloca aqui, né, as situações que levam a gente a adotar essa postura, né, antiética. Então, o que mais leva a gente a ultrapassar os limites alheios, né, os limites da ética, em primeiro lugar. Da ética, para a gente se sentir confortável, passar bem. Nosso raciocínio. Então, ironicamente, quanto maior a tua capacidade cognitiva, maior a tua chance e a oportunidade que você tem de inventar uma situação... Tua licença poética. Para fazer essa licença poética. Conflito de interesse, você é uma pessoa criativa, mas olha só que interessante, Ali. O estar esgotado. Ai, eu acho tão perigosa essa linha de raciocínio. O estar esgotado. Quando a pessoa está cansada... Isso pega as características de caráter e bota no chinelo. Quando a pessoa está esgotada, a chance de ela fazer isso, né, é maior. Tá, mas tu concorda com essa linha de raciocínio? Não, ele está colocando aqui o que acaba acontecendo e ele dá os antídotos, né? Não, mas espera aí, só um pouquinho. Agora... Essa pergunta, me provoca então. Mexeu nos aguapé aqui. Porque vamos lá, a gente está falando aí de mecanismos manipuladores, uma postura antiética, se a gente poderia dizer assim popularmente falando. Trazer livros aí que falam sobre essa manipulação. Que falam sobre isso, mas não botam isso pra galera, não distribuem isso no feijão. Não, sabe ele assim? Não está distribuindo, ele não está justificando, ele está colocando por que isso acontece. Não, mas eu acho que as bases são bem mais profundas. Sempre que a gente for tentar explicar um comportamento, tu sabe disso, tá vendo isso e tá trabalhando com psicometria, né? É complexo a gente colocar numa variável só. Não. São múltiplas variáveis. Então, ele não está colocando... Ele colocou aqui diversos contextos já em que a probabilidade disso é maior de acontecer. E um contexto é o estar esgotado. Você sentir que você não tem os recursos para fazer frente, né, àquela situação. A coisa mais idiota possível. Você tinha acordado que você ia jantar com um colega de trabalho. Ou jantar com... eu tô tão cansado, vou falar que eu tô com tal coisa, vou falar que eu tô com dor de cabeça. Tal da mentirinha inocente que a gente Mas fala. aí que tá, né?
para quem está mentindo, nesse contexto aqui que ele está colocando, as mentiras, todas elas são percebidas como inocentes e justificáveis. Né? E as pessoas não se preocupam com a probabilidade de serem pegas. Tá, eu gosto de um pedaço do que tu falou ali, que para mim salva mais no conjunto de crenças que me ajudam a explicar isso, que é a questão da estratégia desadaptativa, como a gente chama. Então, sempre que isso vem da psicologia evolutiva, então sempre que eu não consigo fazer frente a um desafio, eu vou tentar, de alguma maneira, eu vou me mover aqui para tentar me adaptar. E às vezes eu vou buscar estratégias infelizes para fazer isso. Então, mas o que ele está colocando aqui é que, e aí liga um pouquinho com a falta da assertividade, mas não é assertividade para o outro, é você ser assertivo e honesto consigo mesmo. Se você falar para mim, Marcelo, vamos almoçar, né? E, puxa vida, eu não quero almoçar com a Ali. Por que eu não chego assim e falo, Ali, olha, eu não estou afim de almoçar contigo hoje. Ali, eu não vou poder almoçar contigo hoje porque apareceu um cliente. Eu invento essa situação. Porque eu tenho receio de que, ao me posicionar de uma forma ética e estabelecendo um limite, porque, olha, eu estou cansado. E assertivo? E aí ele vai ficar chateada comigo. Então se justifica, né, essa mentira, porque eu não consigo colocar os pingos nos is. A gente tem, segundo ele aqui, analisou, e ele coloca uma série de estudos que comprovam esses comportamentos. Intuitivamente a gente sabe que é verdade. Porque a gente tem dificuldade de colocar limites nas nossas relações, no nosso comportamento. Em última análise, a gente tem dificuldade de estabelecer comprometimentos éticos conosco mesmo, né, e com os outros. Eu já gosto de explorar as emoções de base, para nós voltar para a Arenei falar da aqui. Congruência, né? Tá, e daí deixa eu puxar isso que tu falou, trazendo para as emoções de base. Ontem mesmo nós estávamos falando num dos treinamentos aí nossos, esse era treinamento online, sobre emoções que as pessoas experimentam no trabalho. Não vou dar o contexto, porque aí o cliente pode não gostar, né, de ser identificado. Mas o que apareceu lá? E eu digo que é uma capacidade muito humana criar sentimentos tão complexos. Medo de se arrepender no futuro. Essa é novidade para mim, né? Medo de se arrepender no futuro. Por que apareceu isso? Porque as pessoas estão se sentindo, e vem outros sentimentos de base, que elas estão muito apressadas, que elas não estão vivendo tudo o que elas gostariam de estar vivendo, que elas gostariam de ter mais tempo com a família, ou com atividades de lazer, ou com coisas que seriam legais, e que o trabalho está tomando conta de tudo, e que eles têm medo, portanto, de que daqui a 15 anos, eu até botei o ano de 35, e alguém disse, ele vai mais pra frente até. Tenho medo de chegar lá e pensar tudo que eu não vivi. Eu digo, essa é novidade, porque eu já tinha visto medo de não agradar, eu já tinha visto medo de ser mal avaliado. Ok, esses aí bem a lá Brené Brown a gente já está acostumado. Mas essas mentiras leves, elas vão ao encontro disso que você está falando. A pessoa tem medo, né, de não ser bem vista. Não ser bem vista, tem medo de magoar alguém. Mas aí eu achei interessante eles falarem do medo de se arrepender, porque daí é um outro medo, é um medo de eu não conseguir estabelecer limites na minha vida para uma determinada área, pessoa ou contexto que eu queria ter limitado, eu queria ter deixado para uma determinada quantidade de tempo minha, e eu não consegui fazer isso. Sim. E aí vem exercícios ao estilo da roda da vida, que é tão famosa aí entre os coaches online. Aliás, tem até na internet, se procurar a roda da vida, tem lá ela de graça, tá? Vamos procurar, pessoal, porque tem. Que vem a ser você tentar saber aquela história que a gente diz, uma vela para cada santo. Então, tu deveria ter um pouquinho de tempo para tua saúde, um pouquinho de tempo para ir para academia, um pouquinho de tempo para ficar com as pessoas que tu ama, um pouquinho de tempo para cuidar dos teus filhos, se tu tiver filhos, ou dos teus gatos, se tu tiver gato, ou de simplesmente fazer um momento de lazer, de bem-estar, de uma massagem, um cabelo, sei eu, e o trabalho, e tantas outras dimensões da vida, inclusive a própria espiritualidade, que todas exigem que você ponha limite para que elas possam acontecer. Porque se tu quiser fazer
tudo na mesma intensidade, tu sempre vai deixar alguém para trás. A vida traz limitações de tempo, de recurso, de energia. Como é que você vai distribuir esse tempo, esse dinheiro, essa energia, essa atenção? Tem a ver com traçar limites, né? Sim. E aí um dos mecanismos que ele coloca aqui é a cultura. A cultura familiar ou a cultura da organização. Sabe aquela coisa da tolerância zero? Aqui não se admite. A partir do momento que você começa a normalizar ou a considerar ou desculpar esses desvios de comportamento, estamos de boas. Né? Então, o primeiro inibidor é a cultura. Então, aqui a gente não faz isso. E é o primeiro sinal de manifestação disso, tem que haver uma correção, tem que haver... Aí já me veio o Clóvis de Barros na cabeça, trazendo toda a questão do código de ética que a gente constrói. Código de ética que tem que ser construído. Então, assim, se você não tem um conjunto de valores estabelecido nos teus relacionamentos, você vai ter muita dificuldade de saber esse limite. Então, aí tem os compromissos, os códigos, os lembretes morais, a supervisão. Infelizmente, não tem outra saída que não assumir e tornar transparentes e haver consequências com relação a esses códigos. Legal. Porque o que mais me chamou a atenção aqui, Ali, dos estudos que eles fizeram, é que as pessoas não têm medo de serem pegas na mentira. Depende desse grupo amostral dele aí. Já tô duvidando da... Quer ver? Hoje eu tô resistente. Quando você chega assim e fala para alguém, hoje eu não vou poder... Tu não acha que a pessoa do outro lado filmou que tu tá dando uma desculpa amarela? Claro que filmou. E tudo bem, né? Quando se torna normal... Mas no fundo a gente sabe que isso soa como falsidade. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Por quê? Porque elas encontram justificativas para isso. Mas eu estou cansado, eu preciso me preservar. Mas eu não vou poder ir porque eu vou precisar ficar em casa tomando conta da minha filha, que ela está gripadinha, então eu preciso ficar... Mas isso é um comportamento passivo-agressivo. Da onde a gente aceitar que isso é normal? Pois é, então por isso que ele coloca a verdade, a honesta verdade sobre a desonestidade. Aliás, é normal do ponto de vista da curva normal, então, mas não desejado. A gente, né, costuma fazer isso. E aí, né, se você quer entrar nessa polêmica e comentar, né... Tá ali, aqui, ó. O livro do Dan Ariely, economista comportamental. Deixa eu pegar uma criatura mais virtuosa do que o Dan Ariely. Então, deixa eu pegar aqui... Agora, porque o cara é economista comportamental, ele não é virtuoso, ele tá dando base de fatos. Ele tá dando justificativa para manipulação... Ele não tá dando justificativa, ele tá descrevendo as condições em que isso acontece. Tá bom, ok. Mas que ela é mais virtuosa no sentido aqui de acreditar que o ser humano pode ser melhor na sua natureza, nesse sentido que eu quis dizer, Acreditamos todos. Olha só, vamos lá, ela é minha mimosa, Mas somos humanos. A Edith Eger já veio pra cá, pro Guarani várias vezes, esse livro de vez em quando aparece por aqui, bem tranquilo. E ela tem um dos capítulos aqui, então A Liberdade é uma Escolha. Então olha só ela acreditando na escolha. E a escolha de quem? A escolha da alma, a escolha... da melhor versão de você e não da versão mau caráter que quer só se dar bem, que temos também, a gente sabe que temos essa também. Então, mas aí ela fala aqui, ó, no capítulo 3, todos os relacionamentos, todos os outros relacionamentos vão terminar. A prisão da autonegligência. Então, não me venha com churumelas, tu tem que conviver contigo mesmo, ela tá dizendo, né? Um dos nossos primeiros medos, ela diz, é o do abandono. E aprendemos desde cedo a obter os três As, né? Que ela fala para a gente evitar o abandono. A atenção, a afeição e a aprovação. Descobrimos o que fazer, quem devemos nos tornar para termos as nossas necessidades atendidas. Então, é muito perigoso, e esse é o ponto aqui, colocar toda a sua vida nas mãos dos outros. Você é o único com quem vai poder contar por toda a vida. Todos os outros relacionamentos vão terminar. Ou seja, não adianta você desdobrar-se para tentar agradar os outros, porque os outros e esses relacionamentos com os outros passarão. Isso. E você é a principal testemunha da tua história. Né? Isso aí. E aí vem só esse trechinho mais aqui, eu quero ver o que tu pensa disso, ó.
Com bastante frequência, somos limitados pelas expectativas, pela sensação de que temos um papel específico ou uma função a cumprir. Então veja que interessante, a gente traz um podcast sobre traçar limites. E aí no meio do caminho aqui, a gente descobre que a gente também é limitado. Ou seja, existem limitadores. E muitos desses limitadores são expectativas que nós temos, papéis que nós temos que desempenhar, condições que nos cercam, contextos, como tu trouxe, que são limitadores da nossa conduta, né? E aí ela diz assim, em vez de nos limitarmos a um papel ou a uma versão de nós mesmos, é bom reconhecer que cada um guarda em si uma família inteira. Existe dentro de nós o lado infantil, talvez seja esse que eu estava brigando aqui, que quer tudo agora, rápido e fácil, um espírito livre, que quer só seguir os seus desejos e instintos, medo ou vergonha. Existe o lado adolescente, que gosta de flertar, arriscar, testar limites, e o adulto racional, reflexivo, que faz planos, estabelece metas e descobre como alcançá-las. Ainda existe o pai, a mãe, um tipo carinhoso, assustador, quem sabe um bondoso, amoroso, provedor. Pronto, o que te faz pensar essas coisas aí, Má? Eu gostei que ela pegou, né, desse compromisso conosco mesmo. E para onde quer que a gente vá, somos nós que a gente vai levar. Por exemplo, a coisa não está legal no trabalho. Né? Eu, comigo mesmo, não estou contente com o que está acontecendo aqui. O que a gente deveria ter ao mesmo tempo? Esse compromisso conosco mesmo, mas ao termos esse compromisso conosco mesmo, como é que a gente tem as habilidades, as forças, as estratégias para lidar com os outros de forma a fazer valer, né, o que eu acredito aqui nesse espaço? O que a gente vê acontecendo isso nos coaches, nas mentorias, nos treinamentos? Eu fico aqui, o eu comigo mesmo, mas quando eu vou me manifestar no espaço, eu vejo que eu não consigo. Eu vejo que eu não consigo ser esse bastião, esse farol, essa força transformadora, etc, etc. Qual que é a saída mais comum? Eu começo a me enojar dessa situação e mudo. Só que aí você muda, você continua sendo você mesmo, né? E o mundo lá fora, né, continua sendo o mundo lá fora. Sabe aquela piadinha que mãe é tudo a mesma coisa, só muda o nome e o endereço? As organizações também são semelhantes. A gente está dentro da mesma cultura. O quanto mais você for fiel aos teus valores e princípios, mais difícil vai ser você se adaptar a situações que ferem, né, esses valores e esses princípios. E aí você vai lá e muda, Por isso que a gente talvez esteja vendo uma frequência muito maior de transições, né, transições de empresas. As pessoas não têm mais as carreiras longas, as pessoas não têm mais os relacionamentos longos, as pessoas não têm... Porque numa dificuldade de chegar num consenso, né, que eu possa ser eu mesmo, me adaptando ao que acontece aqui, e você também possa se adaptar a quem eu sou, sem a gente ter que abrir mão de muito, né, do que é caro para nós. Como a gente não tem essa habilidade, a gente acaba mudando, como se a gente virasse a página e começasse de novo. Tu falando, me veio uma ideia, Má, de que a gente precisa negociar. A gente precisa aprender a negociar. Essa transação, eu vou usar essa palavra, entre você e o mundo, vai acontecer sempre. Como estabelecer esse limite? Isso é condição de saúde emocional, psicológica. Esse limite que eu acho, olha, que está mais difícil de ser estabelecido. Porque nós estamos mais, como indivíduos, a unidade, né, passou a ser um indivíduo. Aquilo que antes a gente comentou já em outro episódio. A nossa família. Né? Não, eu. Eu sou eu. Não é mais a sociedade, a comunidade, o bairro, a empresa, a família, o grupo, o setor. Sou eu. E eu sou diferente de você.
e eu não abro mão do quem eu sou. E eu fico toda hora ouvindo falar que você não pode abrir mão de ser quem é, você tem que percorrer e tudo, né, da lua de cristal, o que você quiser será, e acredite. Coitadinha da lua de cristal da Xuxa. Né, que tu falou, que aliás foi o meu drive para vir para Porto Alegre. Sou eu. Eu acho que a gente está com dificuldade de estabelecer essa linha. Tá, deixa eu pegar um gancho disso que tu tá dizendo. Hoje de manhã, eu não consegui salvar ele na minha playlist aqui do Spotify, mas é um podcast sobre ansiedade, tá, gente? Eu adorei o cara, tá? Deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui para passar para vocês. Mas ele é americano, tá? Então, eu gosto que ele é bem curtinho, ele tem ali 15 minutos. Aliás, antes de eu trazer ele e o que ele me fez pensar, hoje nós já vamos traçar um limite diferente para o nosso tempo aqui no Arenê. Então, nós vamos tentar, a gente faz experimentos, vocês sabem. A gente viu que a gente está muito longo. Segundo o Marcelo, ele vê podcasts maiores até que isso, né? Do que 1 hora. Mas a gente vai tentar ficar em uns 45 minutos. Vamos ver se a gente consegue, né? E com o andar da carruagem, chegar até meia hora. Né? Comentem aí, né? Você que está ouvindo esse podcast, se prefere um modelo mais longo ou mais curto de podcast? Exatamente, pra gente saber o que tu prefere. Bom, mas aí esse cara desse podcast sobre ansiedade, ele falou da nossa conexão direta com o celular. E aqui me traz uma janela pra gente abrir, que tem a ver com isso que tu falou da individualização de tudo, do núcleo central ser o indivíduo. A gente se lembra quando havia primeiro a TV da família, depois começou a ter um computador pessoal, o personal computer, né? Daí a gente saiu de uma coisa que estava numa mesa em que a gente acessava e que era nossa, que era o personal computer, e a gente foi para um troço que a gente carrega o dia inteiro e que na verdade hoje nos carrega, né? Porque a gente coloca a vida aqui dentro. Eu comentei contigo, né? Que antes a gente tinha que negociar o que a gente assistia na TV da família. E hoje cada um tem a sua tela. E vai cada um pro seu canto. Exato. Né? Então, os limites que antes eram negociados, e aí que eu quero chegar... A gente perdeu essa habilidade de negociar. A gente perdeu. Até mesmo a refeição, ele também traz esse exemplo. Tinha um almoço da família. Hoje não, vamos pedir o iFood. Cada um pede pede uma coisa. Esse quem falou, acho que até foi o... Isso que tu tá comentando do iFood, foi o... Não é o Clóvis de Barros, o Pondé, não foi? Não foi Pondé também. Foi um podcast com o Pondé também sobre isso. Então, eu acho interessante que a gente perdeu um pouco essa capacidade de negociar os limites e com isso a gente pode ficar mais ressentido. Como assim a pessoa não adivinhou que ela está cruzando a linha do limite? Né? Que uma coisa é você traçar limites, outra coisa é essas barreiras serem... inegociáveis. E tem também as criaturas espaçosas. Então, para as pessoas que invadem o nosso limite, a gente trouxe 2 livros aqui, tá? Que é um tema que eu adoro. Eu acho até que a gente pode um dia gravar um podcast só sobre isso, né? Sobre manipulação, sobre a que chama-se também tríade sombria da personalidade, que eu não sei se eu vou ter coragem, eu sou toda assim a Felícia nessa hora, né? Porque eu fico pensando, eu não vou botar um nome de podcast tríade sombria, né? O que a gente vai atrair para o Arenê com esse troço? Não sei também, né? Mas Dark Side. O Dark Side aí das almas humanas. Mas eu gosto muito desse tema pra gente compreender quando os limites são quebrados, né? E as pessoas acabam lesionando umas às outras. Então esse é o primeiro livro, tá? Mentes Maquiavélicas, gostei muito. Ele tem uma pegada na filosofia, ele passeia bastante sobre esse conceito de base da manipulação. Há também considerada a tríade sombria, que ela considera a manipulação, a psicopatia e o narcisismo. Imagina que delícia esse ser humano, né? Que junta tudo isso. Essa daí é diferente das mentiras que estão aqui no livro do Dan Ariely. A coisa fica bem mais aqui pesada. Eu estou dando uma justificativa para o meu comportamento. Aqui eu estou influenciando o comportamento de outrem. Né? Eu fui um passo além aí. E tem várias coisas que caracterizam esse tipo de manipulação, que entre elas é a ausência de empatia e inclusive também de remorso, né? A pessoa tem uma certa até frieza em obter o que ela precisa, né? Então, de fato, entender que o outro é um objeto dos teus desejos e que ele não tem um espaço seu, você tem ele, né? Porque ele é teu objeto. Então, aqui tem esse, então, das mentes maquiavélicas e tem o fenômeno gaslighting, que eu achei interessante. O Marcelo fez o seu protesto aqui, porque a autora se refere à mulher, para as mulheres, então como se os manipuladores todos fossem homens, né? Fica aqui registrado o protesto do Marcelo.
Mas ela tem uma pequena notinha no começo do livro que ela diz que os manipuladores podem ser homens ou mulheres, né? Mas que ela decidiu se voltar às leitoras mulheres. E por que eu acho legal trazer esses livros à tona? Para que você consiga perceber quando alguém está cruzando a linha do teu limite. Uhum. Que você perceba que tem pessoas que vão te manipular. Fazer você fazer coisas que você não quer fazer. Uhum. E esse fazer você fazer, até eu tenho dificuldade de compor essa frase, porque na verdade ninguém obriga ninguém, né? A gente tem até mesmo a opção de fazer mal a si mesmo, sob pena de atender o desejo de outro. Era o que o Viktor Frankl fala isso no Em Busca de Sentido. Uhum. Que tinha a galera que se jogava no muro e que simplesmente abria a mão de continuar ali. Então, sempre há uma escolha. Pelo menos essa é a perspectiva aqui da Edith Eger, do Viktor Frankl, da logoterapia, e eu gosto de pensar isso. Porém, tem pessoas mais frágeis para perceber esses mecanismos, às vezes pelo seu histórico familiar, pela sua experiência de vida, pela dificuldade de ter um campo de provas em que elas pudessem muscular essa capacidade de traçar o limite. Seja como for, é bacana saber que existe manipulação, né, Má? E aí eu até lembro da importância de traçar limites, porque um camarada que ele é gaslighter, uma pessoa que ela é um buller, uma pessoa que é uma pessoa manipuladora, ela não tem esse comportamento com você. Ela tem esse comportamento com qualquer um que ela perceba ceder a esse comportamento. Ou melhor, que ela perceba um ganho em usar essa pessoa. Né? E que essa pessoa ceda a esse comportamento. Exato. Porque se ela percebe, ou se ela vai tentar, se eu fechar a porta, ela não vai ficar perdendo o tempo dela, né? Tá, não foi contigo, eu vou tentar com outro, né? Eu vou... Né, fazer a volta aqui. Vou fazer a volta, porque eles têm uma inteligência para perceber quando o comportamento deles é efetivo ou não. Quando você é ou não é suscetível a esse comportamento. Ah, isso me fez lembrar uma coisa, Má. Só para terminar o raciocínio. Quando uma pessoa, né, usa uma das estratégias aqui manipuladoras e você aceita, né, pronto, você já colocou um alvo na tua testa, com certeza. Ela cedeu. Então, tá peraí, fácil. Um pouquinho, tá fácil. É possível, penetrei, né? Ela é suscetível, né, a esse tipo de comportamento. Então, um dos antídotos, né, para você se proteger dessa pessoa é, ao perceber isso, não se posicionar, né? Deixar bem claro, né, para a pessoa que você está vendo o que está acontecendo e que você não vai ceder a isso. E ponto. Essa pessoa, ela tem mais o que fazer e tem uma quantidade muito grande de pessoas por aí, que não você, que vão ser suscetíveis a isso. Ok, ela vai deixar você de lado e ela vai... Tentar outro. Ela pode até, né, tentar te atingir, mas não por ter um intermédio mais, vai ser por intermédio de outrem, né, de outras pessoas que poderiam te influenciar, se for muito importante te influenciar. Que, aliás, é também uma estratégia de manipulação, isso. Isso é o que a Sarkis, ela traz aqui no livro do Gaslighting, ela chama de macacos voadores, que são as pessoas usadas para acessar você, se você caso ela não tenha... Lembra do concerto em Ré maior lá do líder tóxico, né? Primeiro, eu vou tentar te dissuadir. Não, eu vou te desmoralizar, eu vou começar a falar mal de ti para todo mundo, para a tua reputação, né, ficar mal. Abalada. Então, não que essas pessoas, né, não possam, né, usar outras estratégias quando você fechar a porta, mas a primeira coisa a fazer, o antídoto inicial é fechar a porta bem fechada. Isso aí. Tá, mas deixa eu falar antes que fique velho que eu lembrei. Quando o professor Daniel Goleman veio para o Brasil em 19, que ele deu aula na PUC, e tive essa honra de dar essa aula com ele,
Que, aliás, está sendo lançado de novo o treinamento teu com o Goleman, né? Tem turmas abertas. Pela Croton, não sabia? Pela PUC. Ah, pela PUC. Nossa, aqui falando da instituição concorrente. Tá, tudo bem, pessoal. Isso aqui vocês relevam, né? Tem um Na verdade, elas não são concorrentes, Croton, né, mas porque... da Alessandra pela PUC são públicos diferentes, porque a Croton é Brasil, é voltada né? para o grupo, para públicos de graduação. E a PUC para pós-graduação. Ah, não sabia. Tá, então são produtos não são concorrentes. Tá, daí assim, quando ele veio nessa aula de 19, ele falou daquele conceito já bem popular dele, que ele inclusive se embasa no Paul Ekman. Eu procurei e vi que lá no livro da Linguagem das Emoções do Paul Ekman ele também traz esse conceito da tal da tríade empática, né? E o que é a tríade empática? Existem tipos diferentes de empatia. E o Goleman pontua 3 grandes tipos de empatia. O manipulador, ele tem um tipo de empatia, que é a empatia cognitiva. Então, essa pessoa, ela consegue mapear os motivos, as intenções, as perspectivas do outro. Como ninguém, ela capta o que o outro... O tal do calcanhar de Aquiles, aonde que ele acessa aquela pessoa. O que ele não tem é a empatia afetiva. A empatia de se conectar com o mundo emocional do outro. Duela quem duela, não quero saber se tá ruim pra ti. Se tá bom pra mim, tá ótimo, né? E, claro, também não vai ter o terceiro tipo de empatia, que é a empatia compassiva. Uma empatia voltada à ação, à intenção de ajudar, de fato, aquele ser humano que tá na tua frente. Então, vejam que interessante que quando a gente não consegue traçar o limite, a gente pode ser presa de manipulação. A gente pode tomar um comportamento antiético, como o caso aqui do que o Dan Ariely trouxe, passivo-agressivo, na melhor das hipóteses. E eu acho que o que é pior, a gente fica dependente dos outros para poder estabelecer uma conexão com a gente mesmo. Acho que isso que é o pior dos cenários que não traçar limites pode trazer para nós. Eu acho que o pior dos cenários é o que Edith Tiger colocou, né? Que não interessa... puxa vida... Perdi a mão aqui nesse ambiente que eu frequento, nessa empresa, nessa escola, nesse grupo familiar. Vou pro próximo. Vai contigo a tua história. Tu sabe que é como se lá na frente, ao enfrentar a mesma situação, você pode ter uma recaída e adotar ou ser suscetível às mesmas situações. Por isso que essa questão do traçar limite, ela é necessário. E uma coisa que o Ariely coloca, a importância da conexão com uma espiritualidade. Ele fala disso. Tô brincando lá. Ele estava trazendo o autor como querido dele. Né? A conexão, inclusive, né, o que mais tem aqui ao longo do livro, na janela, são exemplos bíblicos. Vocês viram, gente, que a gente toma as dores pelos autores que a gente traz. Vocês estão percebendo, né? E por que ele coloca, assim, da história dos exemplos bíblicos? E isso até o Jordan Peterson também coloca, e tem as séries, né? Não, assim, pelo o fato literal. Que aconteceu tal coisa, que veio... Não. É uma leitura bíblica semelhante aos estudos lá da Torá, o Talmud, etc. Qual é a mensagem moral que isso traz? Então, se preocupe menos com as personagens, se preocupe menos com o contexto do maravilhoso. A gente está cansado de ver séries de ficção, né, que fala, isso aqui é uma série de ficção, tá, mas... Qual é a mensagem? Qual é a lição, né, de moral? Então, a importância de você ser exposto a essas lições morais. Eu me lembro do He-Man, que era tão legal aquilo do He-Man. Então, amiguinhos, hoje nós aprendemos. O que aprendemos do He-Man já traz o He-Man nos ensinava pra caramba. Era gostoso ser criança nos anos 80, gente. Vamos lá, vamos combinar. Não foi na época. Pois então. Alguns de nós. Alguns de nós. Mas a gente está firme na meta de tentar terminar em 45 minutos. Alguns de nós, eu ainda estou tentando traçar esse limite. Livro aí, que é da Brené Brown. É o último da nossa lista. E eu quero fechar com ele. Mas antes de fechar com o livro da Brené Brown, vamos chamar nosso patrocinador. Isso aí.
Nascemos há mais de 3 décadas com um ideal e ele nunca foi tão verdadeiro e atual. Aprender a aprender, desaprender e reaprender com excelência. Nossa excelência é sobre despertar e viver máximos potenciais. O comportamento está sempre no centro de tudo que foi feito ou deixado de fazer. Resultados são consequências disso. Ser constante, assumir protagonismo e se manter relevante. E o sentimento é que estamos sempre só começando. Então, a gente falou em manipulação, a gente falou em comportamento passivo-agressivo, em dificuldade de dizer o que tem que ser dito, falamos do medo de não agradar as pessoas, que faz com que a gente não consiga conquistar essa assertividade. E agora eu queria fechar com uma mensagem assim mais pró-social, com comportamento pró-social aqui de base, que é a Brené Brown. Ela traz muitos conselhos assim que te fazem dar aquele suspiro aliviado de, pera, a humanidade tem jeito, né? E eu gosto de terminar dessa forma, que apesar de nossos pesares, a gente tem jeito. E aí nesse livro, A Coragem de Ser Você Mesmo, ela fala sobre a nossa necessidade de pertencer. Sim, nós temos necessidade. O tio Maslow já falava isso lá nos anos 60, né? Final dos anos 50, né? Que é a pirâmide lá. Que, aliás, ele não tinha uma pirâmide, eu sempre digo isso. Ele tinha uma hierarquia de necessidades humanas. E alguém, muito iluminado, botou isso numa pirâmide e viralizou para todos os TCCs de administração que trabalham comportamento organizacional. Uma coisa que me marcou muito do Maslow foi todo um estudo dele. Eu acho que ele deve ser um dos primeiros a ter estudado a questão das mulheres no ambiente de trabalho. Impressionante isso. É verdade. E ninguém fala sobre isso. Também ele foi um dos primeiros a fazer estudos de valores. E a gente conhece mais a teoria das necessidades, né? Mas quando ele estava desenhando essa teoria, ele queria só embasar toda a área de déficit, o que a gente tentava cobrir para poder buscar a autorrealização, para poder chegar na autorrealização em torno do sistema de valores. E ficou a mais conhecida dele. E mesmo assim, as pessoas não conseguem entender o conceito de hierarquia de valor. Impressionante, pode até ser tema de um podcast. Pode, né? Bacana, né? A gente pensar que temos sim valores, né? A hierarquia. Qual é o valor mais importante? Mais importante. São conflitantes. Exato. E que se a gente tem valores conflitantes, a gente entra numa crise moral, né? As grandes crises da vida são quando valores conflitantes e 2 titãs dentro de nós brigam por dominância, né? Tá, mas viu, já estamos abrindo outro podcast, mano. Segura quieto aí. Isis, lembra nós, Isis, tá? Hierarquia de valores, gostamos da ideia. Desmistificando a pirâmide do Maslow. Sei lá o que nós vamos botar no nome. Daí, ela fala aqui na página 45, tá? Ela vai trabalhando a questão do lado de fora, olhando para dentro. Falando sobre a gente parar de olhar para as pessoas com essa sensação de que eu estou contra o outro está contra mim, ele está em outro universo e eu preciso antagonizá-lo para poder existir. E eu gosto muito dessa abordagem porque o que a gente tem visto nos treinamentos da Conexão IEMA, isso é uma constante desses 15 anos aí fazendo treinamentos nessa área, é o alívio das pessoas de perceberem que seus sentimentos não são só seus. De que aquilo que elas experimentam do mundo, da forma como elas estão lendo a sua realidade, peraí, eu também me sinto assim. Outra pessoa vai lá e diz. Eu também percebi isso aqui na nossa empresa. Eu também tenho essa dificuldade com o meu time. Então, a sensação de você ter coisas em comum amplia os teus limites. É aí que eu queria chegar. Olha que lindo isso. Sair do A, cada um do seu quadrado, do igo, eu só olho pro meu umbigo, sabe? E perceber que quando você realmente encontra o teu pertencimento, aquilo que é o que te representa no teu sistema de valores, tu vai ter outros coleguinhas para brincar contigo no parquinho, sabe? Isso é muito gostoso, muito compensador. Esse senso de presença, sabe, Ari? A gente estava passando aqui por todo esse episódio, né? Vou trazer uma analogia aqui para tentar fechar a reflexão e tu fecha também, tá? Tá bom. Todo mundo aqui já viajou de avião?
Ai, que medo. Pessoal, eu tenho fobia de avião, tá? Mas uma das minhas confissões. Numa viagem de avião mais e você especificamente tá lá, turbulência. e você está numa situação que você tem 3 assentos. Aham. E tem um camarada que está lá na ponta da janelinha, que ele tem um encosto de braço só dele e um encosto de braço compartilhado. Isso. O pobre coitado que está no meio, os 2 encostos de braço são compartilhados com os caras do nenhum lado. é dele só. E o cara que está aqui na ponta, ele tem um encosto só dele, ele tem que compartilhar o encosto aqui. Mas não é só o encosto de braço, a disputa pelo encosto de braço. Quando vier a comida, quando vier a refeição, e a bandejinha, e se eu preciso levantar para ir ao toalete, todo mundo tem que levantar e sair. Sabe assim, estamos compartilhando um espaço, vamos ter uma viagem em comum. Juntos. Essa viagem ela pode ser de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e haverá disputas. Porque os nossos espaços se cruzam. Parece uma definição da vida, se a gente tirasse horas e colocasse décadas. Como é que você vai conduzir essa jornada da partida até o destino? Você vai usar aqui a desonestidade do Dan Ariely? Você vai fingir que você está dormindo? Encostar ali. Tô dormindo, aquela dane-se, né? caidinha boba. Né? Você vai fingir que não escuta, vai botar o fone de ouvido que você não quer nem conversar com o cara. Tem pessoas que merecem um fone de ouvido. Então você pode, né, botar fones de ouvido, você pode fingir que você está dormindo, você pode fingir que não há disputa pelo encosto, né, de braço, ou falar, não, vem cá, gente, tudo bom, eu sou fulano, eu sou cicrano, eu sou beltrano. Como é que a gente vai fazer aqui? Ninguém fala sobre isso, né? E as coisas a gente só suporta o desconforto. As coisas podem se dar muito bem ou podem se dar muito mal. Depende de como a gente está disposto a interagir com os outros, né? Lidando com os comportamentos gaslighting, lidando com essas mentirinhas brancas, abrindo mão desse ou daquele subterfúgio. Ou vem cá, vamos conversar? Como é que a gente vai fazer? Né? Tudo bem você usar, vamos revezar uma coisa, sei lá o que a gente poderia fazer para negociar esse nosso espaço compartilhado para essa viagem, né, ser mais agradável e o menos aflitiva possível, né, para cada um de nós. Mas sabe o que a gente faz? A gente entra mudo, sai calado, a gente nem sabe o nome das pessoas que compartilharam ali 1 hora, 2 horas, né, da nossa jornada. E a gente vai se aturando e brigando e se acotovelando. Então, como é que você quer viajar? Legal. Gostei dessa reflexão aí. Gostei, Má. E coisa boa quando a gente descobre uma pessoa que por alguns minutos que seja, você consegue compartilhar algo bom com ela, né? Nem que seja um comentário de um livro, algo sobre as pequenas gentilezas. Né? Você chegar para falar, se precisar levantar, só pedir, né? Se por acaso eu estiver dormindo, me acorda, não tem problema nenhum, sabe? Então, como é que você quer fazer a tua viagem de avião aí? Que legal. E eu prefiro por isso que o meio é o pior, né, mano? Com reflexões inúteis eu acho que a janela é o que está mais constrangido. Pode olhar para a janela, mas... Pois então, mas pelo menos ele tem um consolo, entendeu? Fecha a janela, ficou Então tá, gente. A gente já tá abrindo novas janelas aqui e... Passamos dos 45 minutos, mas a gente tá conseguindo acabar antes de 1 hora, mas já tá melhorando aqui a linha do limite, tá? É isso então, pessoal. Mas eu queria a opinião de vocês aí. A gente quer a opinião de vocês, a gente quer os insights de vocês. Muito obrigada e até o próximo Arena E. Até o próximo Arena E.